nesta manhã de quinta-feira, como anunciado, temos a satisfação de receber ao vivo nos estúdios da Educadora o promotor aqui da nossa comarca, Dr. Leandro Garcia Machado, falando hoje sobre a necessidade do urbanismo, né? A gente fala muito sobre essa questão do urbanismo, mas vamos ouvir também o lado do Ministério Público do que diz respeito a este assunto. Antes de falarmos sobre esse assunto em específico, doutor Leandro, como foram as últimas semanas, quais são os últimos destaques aí do Ministério Público aqui na nossa comarca? Obrigado pela participação mais uma vez e bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia a todos os ouvintes. Tivemos aí nas últimas semanas bastante atividades, apesar de nós já estarmos aí no apagar das luzes do ano de 2016. E eu destaco aqui primeiramente abriu aí um processo seletivo para preenchimento de vagas de estagiário de graduação em Direito, de nível médio. E aqui na Promotoria de Justiça de Itaió temos 2 vagas abertas para estagiário de Direito e temos também, até o final do ano, deve abrir a vaga de estagiário de nível médio. Então os interessados podem procurar lá o portal dos estágios do Ministério Público e se inscrever. Também já até aproveito aqui para falar, né, em nome do colega lá de Rio do Campo, que a Promotoria de Justiça de Rio do Campo também tem 2 vagas abertas de estagiário de graduação em Direito, então também o pessoal da região lá poderá, se tiver interesse, se cadastrar, se credenciar. Com relação às atividades, aí tivemos também, né, destaque para algumas condenações criminais de empresários, né, semana passada saiu a condenação de uma empresário do ramo alimentício, na verdade um restaurante, por crimes contra a relação de consumo, né, do mau acondicionamento de produtos de origem animal, de verduras, legumes, né, alguns até em estado aí de decomposição, foram flagrados aí no ano de 2014 e finalmente saiu a sentença aí, a condenação. E também dos empresários lá de Merindoce, da indústria de papéis de Merindoce, que também foram condenados por furto de energia elétrica, prejuízo milionário aí para a Celesc. Nós felizmente conseguimos a condenação deles, né? Até recorremos para aumentar a pena, porque entendemos que a pena aplicada foi muito baixa. Eu destaco isso, é importante porque ainda temos algumas pessoas ainda concebem a ideia de que as autoridades, poderes constituídos, aí, a polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, só vão atrás de ladrão de galinha, né? E isso não é verdade. A gente tem procurado aí focar nossos esforços aí para efetivamente pegar um peixe grande aí, né? E essas condenações também tivemos há pouco tempo atrás, aí, cerca de um mês, a condenação do advogado Gilberto Betti por peculato, né? Um escândalo aqui na cidade, na época o desvio de precatórios, pagamentos precatórios, né? Apropriação desse dinheiro. Foi condenado a 8 anos em regime semiaberto. Também recorremos para condenar o Márcio Betti, que estava junto lá nesse rolo, né? E ontem, né, ajuizamos uma ação civil pública para tentar impedir que o prefeito de Salete, Juarez de Andrade, decrete um recesso de nada menos do que 30 dias para os servidores da saúde do município de Salete, fechando os postos de saúde, né, da cidade. E eu não sou contra aqui o recesso, né, mas acho que 30 dias é um exagero, né, não é compatível aí com os princípios da moralidade e de modo algum pode interromper o serviço de saúde, né? Então que se faça lá alguma escala para permitir que os postos permaneçam abertos, né? Os serviços de saúde permaneçam funcionando com regularidade. Tá certo. Doutor Leandro, vamos ao assunto que o trouxe até aqui hoje também, que é a questão do urbanismo. Como nós podemos resumir o urbanismo e por que ele é necessário em nossa sociedade, doutor Leandro? Olha, o tema é importante, fundamental, né? O urbanismo ele tem tudo a ver com o planejamento da cidade, né? E isso é fundamental porque a cidade é o local onde nós vivemos, né, Jefferson? E o nosso bem-estar depende de uma ocupação planejada, regulada, né, para evitar os dissabores aí que nós estamos acostumados a ver com grandes engarrafamentos, né, cidades maiores, de trânsito, falta de circulação de ar, às vezes em determinadas comunidades, por construções muito altas, muito próximas umas das outras, prejuízo até questão de iluminação, né, da insolação das residências por conta de construções
mal feitas, né? Então, tem tudo a ver com a nossa qualidade de vida, com o nosso dia a dia, né? Então é fundamental esse tema para a gente. Tá certo, doutor Leandro. A matéria-prima do urbanismo é a arquitetura, mas o estudo do urbanismo dialoga com outras disciplinas, tais como a ecologia, geologia, geografia e outras ciências. Como fazer tudo isso funcionar? Olha, primeira coisa, né, fundamental, que os municípios que têm a atribuição primordial por cuidar dessa matéria do urbanismo, né, são as prefeituras municipais que conduzem essas políticas públicas, então eles precisam ter equipes multidisciplinares, né, profissionais qualificados nos seus quadros para poderem desenvolver políticas públicas nessa área, né. O senhor falou, são muitas as disciplinas que envolvem o urbanismo, né. Então aqui na nossa região a gente sabe, né, em decorrência de alguns fenômenos naturais, né, chuvas em excesso, principalmente, a gente tem áreas que não podem efetivamente serem ocupadas, tem áreas que precisam de obras para, por exemplo, contenção de encostas, né? Evitar assoreamento do rio. Então, para isso tem que ter pessoas qualificadas. E a gente percebe que, sem nenhum demérito das pessoas que trabalham nessa área hoje, mas são poucos, né? E muitas vezes não tem qualificação nas áreas que são necessárias. Então precisa ter uma equipe multidisciplinar, né? E, lógico, fiscalização rigorosa, né? Para poder fazer respeitar o plano diretor, as normas, os códigos de obras, de posturas das cidades. Tá certo. Doutor Leandro, e qual que é o papel do cidadão dentro do urbanismo? O fundamental do cidadão é cumprir com a sua obrigação. Isso significa que ele deve respeitar o plano diretor, ele deve respeitar o código de obras, de construções do município, porque hoje o que a gente vê são muitas construções irregulares. O cidadão vai lá e ocupa um terreno, constrói a sua residência, o seu barraco lá, e sem nenhum respeito às normas de posturas da cidade. Isso acaba se refletindo nele próprio, né? Porque não é ele sozinho quem vai construir. Ele constrói, depois vem um sujeito que constrói do lado da casa dele, tem outro que constrói do lado, quanto vezes tem uma favela lá dentro da cidade. Por quê? Porque essas pessoas todas construíram sem observar o código de posturas, com distanciamentos mínimos, com observância da distância da calçada, da rua, né, dos muros, tudo, né? Isso aí acaba impactando no meio ambiente que a pessoa vive dia a dia, né? Então, o fundamental do cidadão é respeitar o plano diretor, respeitar o código de obras. Doutor Leandro, e o que falta para que nós possamos ter um lugar melhor? Jefferson, eu penso que o fundamental que falta para nós hoje em dia são espaços públicos de lazer, né? Praças, parques. Eu já tive oportunidade, eu já residi, nasci, né, e me criei em Porto Alegre, já visitei outras cidades aqui próximas como Curitiba, também fora do Brasil, né? Não digo só países ricos na Europa, Estados Unidos, mas tive a oportunidade de visitar recentemente o Peru, um país muito mais pobre que o nosso. E lá era impressionante, todas as cidades, mesmo no interior, pequenas cidades, elas tinham uma praça grande, com bancos para as pessoas sentarem, gramados, às vezes uma fonte com água, um ambiente agradável, bem cuidado, florido, e que as pessoas aproveitavam, muitas pessoas, homens, mulheres, crianças, para ocupar aquele espaço de lazer. Aqui próximo, eu vou citar um exemplo, porque tive a oportunidade de conhecer recentemente, nessas últimas semanas, a cidade de Timbó, né? Uma cidade que tem até um perfil aqui da região do Alto Vale, colonização alemã, e uma cidade de 36 mil habitantes, uma cidade que não é muito grande, e tem pelo menos três áreas de lazer. Tem uma praça gigante no centro da cidade, tem um parque também, um centro de eventos, e tem até um jardim botânico, uma área agradabilíssima. E eu lanço aqui um desafio para os próximos prefeitos aqui da região, né, especialmente da comarca Taiode, Salete, Mirim-Doce, que enfrentem essa questão, né, e tentem, até o final dos seus mandatos, quem sabe, implementar a construção, né, de algum parque na nossa região aqui, talvez um esforço até conjunto de todos os prefeitos, porque eu penso que essa não é só uma questão do espaço do lazer, né, ele tem impacto em outras áreas, né, como por exemplo até na questão de segurança pública. Eu imagino que um parque, as pessoas tendo para onde ir, para se reunir, é até uma forma de elas não ficarem em casa, e muitas vezes elas estão em casa, isso
enseja conflitos, porque a pessoa não tem o que fazer, ou ela fica em casa ou ela vai para um bar beber. E aí a gente sabe que bebida atrai uma série de conflitos, de danos, de agressões, de lesões. Eu acho que a pessoa que tem um final de semana, um espaço público de lazer, ela tem a oportunidade de se reunir com sua família, com seus amigos, isso melhora o humor da pessoa, isso traz impactos até para a sua produtividade no trabalho durante a semana, a pessoa está lá, está feliz, está descansada efetivamente. Né? Questão de desenvolvimento econômico, um parque pode atrair pequeno comércio, né? Pessoas que podem, ambulantes que podem vender uma pipoca, podem vender churros, né? Atividades ao ar livre, né? Um teatro, alguma coisa, enfim, tem uma série de coisas que um parque atrai. Então eu penso que isso aí, o que está faltando para nós é isso, uma áreas comuns de lazer. Tá certo. Doutor Leandro, e para a gente finalizar aqui, de que forma o Ministério Público pode colaborar com isso? O Ministério Público não pode se substituir de maneira alguma ao administrador público, né? Ele não tem essa prerrogativa de fiscalizar as obras, as edificações. Mas a gente, claro, pode cooperar, né, com uma administração pública, uma ação preventiva, né? E repressiva, naturalmente. Né? A gente sabe que loteamentos clandestinos, ocupações irregulares, ocupações em áreas ambientais protegidas, isso tudo pode caracterizar infrações administrativas, mas também infrações criminais. E aí é que entra o Ministério Público. Né? A gente, tomando conhecimento disso, pode denunciar a pessoa e através de ações judiciais, compeli-la, inclusive, a reconstituir a área que foi destruída, foi ocupada irregularmente. Tá certo. Doutor Leandro, nós mais uma vez aqui agradecemos a sua participação, hoje falando sobre mais um assunto relacionado à nossa comunidade, e dizer que com certeza nas próximas semanas estaremos de volta trazendo outros destaques aqui. É sempre uma satisfação recebê-lo e claro, né, seja sempre muito bem-vindo aqui aos Estudos Educadora. Obrigado, Jefferson, mais uma vez, né, contar aqui com a minha presença, né, eu agradeço esse espaço. Mais uma vez, aí, reitero para os estudantes de Direito, estudantes de nível médio, que está aí no 2º grau, tem interesse em trabalhar no Ministério Público, temos vagas aí, o processo seletivo está aberto, tanto aqui em Itaió quanto em Rio do Campo.